Dando continuidade ao último programa, no qual nós tratamos sobre as alterações nas súmulas promovidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, nós vamos falar agora sobre a teoria da ultratividade das normas coletivas. O que significa a teoria da ultratividade? As normas coletivas firmadas, elas têm vigência por prazo estabelecido e se incorporam ao contrato individual de trabalho, ou elas têm validade somente na sua vigência. Anteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho tinha como orientação de que as negociações coletivas efetuadas através de sentença normativa, convenções coletivas ou acordo coletivo, eles teriam vigência somente pelo prazo da norma coletiva, ou seja, não se incorporariam ao contrato individual de trabalho. Só que recentemente, ou seja, em setembro, houve uma mudança radical nesse entendimento, com a reedição da súmula 277, que diz que as cláusulas normativas firmadas se integram ao contrato individual de trabalho. Essa mudança de interpretação certamente vai gerar muita polêmica, porque foi uma mudança radical, de um momento para outro que foi inesperado. Porque anteriormente, o que se previa, né? Tem uma corrente entende que as vantagens negociadas num acordo coletivo, eles se incorporam ao contrato individual de trabalho, por serem direitos adquiridos, e que só podem ser modificadas por lei ou uma convenção posterior, desde que mais favorável ao trabalhador. Uma outra corrente entende que o acordo firmado em convenção coletiva, ela tem vigência no prazo estabelecido pela convenção coletiva. Nós sabemos que um pacto coletivo ele tem vigência por até 2 anos, conforme preceitua o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. A sentença normativa, professor Turno, ela não pode ter vigência superior a 4 anos, como diz o parágrafo 1º do artigo 868 da CLT. A interpretação, o que se leva a dúvida é saber se realmente qual corrente doutrinária prevalece. A norma que entende que a convenção coletiva, os benefícios da convenção coletiva se incorporam ao contrato individual de trabalho e não podem ser retirados, ou aquela na qual estabelece que as normas ou as condições estabelecidas vigoram somente pelo prazo pactuado da convenção coletiva. Anteriormente, o TST firmou o entendimento de que, na própria súmula 277, as cláusulas normativas vigoram, né, as cláusulas normativas, as convenções do acordo coletivo, vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho. Isso era o entendimento da súmula 277, da antiga redação da súmula 277. Em setembro, o TST firmou o entendimento de que as cláusulas normativas dos acordos coletivos integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Bom, o que acontece numa situação dessa? Numa época favorável de mercado, as empresas podem estabelecer acordos coletivos que sejam vantajosos para os funcionários. E numa outra época, numa época de uma eventual recessão, esses benefícios podem ser suprimidos. Se essa norma coletiva que agora está sendo engessada praticamente pela súmula 277, o empregador não puder negociá-las, o que vai acontecer? Ter que demitir o funcionário para demitir funcionário mais jovem, com um salário menor e que não tem esses benefícios que foram irremediavelmente incorporados ao contrato de trabalho. Então, o que acontece? As empresas temem oferecer certas vantagens que não poderão mais ser retiradas. O entendimento firmado pelos ministros com essa alteração na súmula não foi unânime e a aprovação da súmula foi quase que um empate, né? Porque de acordo com o último colóquio de Direito do Trabalho, onde esteve presente a ministra
Maria de Assis Calcin e o ministro Pedro Paulo Manos, eles afirmaram que foram votos vencidos e que a votação, a essa recente alteração da súmula 277, não teve um consenso, né? Não foi unânime. Então, foram votos vencidos e que, na opinião deles, eles não concordavam com essa alteração. O que isso significa? Que, eventualmente, como a súmula pode ser alterada, né, nada impede de que, em algum momento, essa súmula venha a ser flexibilizada. Isso vai depender das demandas que começarem a chegar no Tribunal Superior do Trabalho. É forçoso concluir que se o pacto coletivo se tornarem imutáveis, podemos entender que a convenção coletiva, num curto espaço de tempo, tende a se acabar, porque em uma ou duas convenções coletivas não vai ter mais nada para se tratar, a não ser reajuste salarial. Então, esse é um assunto polêmico. Já essa súmula do TST, que fala sobre a teoria da ultratividade, ela vem de 88, teve a redação modificada em 2009 e mais uma vez sofreu uma alteração agora em 2012, uma alteração radical do posicionamento anterior. A preocupação para os advogados qual que é? A súmula retroage, porque ela não é lei. E, via de regra, por que ela retroage? Porque a criação da súmula vem, quando ela se cristaliza, essa alteração, é porque teve vários precedentes anteriores, vários julgados anteriores, que já vinham no entendimento que finaliza, que cristaliza essa súmula. Essa modificação atual não teve base em julgados algum anteriormente. Praticamente foi uma alteração de uma forma radical, ou seja, anteriormente não integrava, a convenção coletiva não integrava de forma definitiva o contrato individual, por uma redação atual de que as cláusulas normativas integram os contratos individuais. Então, isso é só uma reflexão, é um assunto polêmico que já, pelo que eu já disse, já vem de longa data, e o que nós temos é que acompanhar a evolução legislativa, a evolução das súmulas e os julgados que vão ser proferidos daqui em diante, que chegarem ao Tribunal Superior. Então, essa conversa que eu queria falar com vocês agora no final do ano, dando continuidade ao programa anterior, às vésperas do nosso bom e merecido descanso aí por conta do recesso forense, e agradeço a todos a atenção e desejo que 2013 seja de paz e de saúde para todos nós. Até logo.